presença cultuando, Senhor. Por isso te peço, toma meu pai de lábios do teu servo, meu Deus. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Aleluia. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Você estava sozinho aqui. Paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz aí, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Está aqui novamente. Estava ontem. No prazo de 24 horas, né, pastor? Passa rápido, né? Glória a Deus. Feliz com os testemunhos. O próprio quanto Deus tem trabalhado. No meio do seu povo, no meio da sua igreja. Amém. Glória. E, para falar a verdade, é uma responsabilidade muito grande estar montado, pregando a palavra. Como a minha esposa bem disse, nunca passei um dos meus maiores sonhos chegar a esse dia. Amém. Falar a palavra de Deus. Né? Gostava de ostentar, né? Hora dessa na chuva. Mas hoje a gente faz o trabalho do Senhor. Amém. E tudo confirmou para essa palavra. A questão do ouvir, a questão da mulher sábia. Eu nem comentei com ela o que Deus havia colocado no meu coração. E isso só confirmou a palavra de hoje. Então, eu quero te convidar a ler a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 16. O tema da mensagem é obediência gera bênçãos. Glória a Deus. Vou repetir. Obediência gera Amém. bênçãos. Glória a Deus. Gênesis capítulo 16. Aleluia. Enquanto você procura, quero pedir atenção para nós não nos demorarmos, evitar conversas paralelas, vigiar a sua atenção, porque é o momento mais importante do culto é quando Deus se revela através da sua palavra para a igreja. Amém? Quem achou, diga amém. Então vamos ler a palavra de Deus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. Ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, em minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo-a ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agrado seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom, é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Pai querido, no nome de Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos na tua casa hoje, para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz. E nós já te pedimos, Senhor, que tu venha falar conosco de uma forma muito clara, concisa, poderosa. Fala, meu Deus, o que nós precisamos ouvir e não o que queremos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus.
pode destruir a vida de um ser humano do que a escravidão. Sim ou não? Verdade. Porque a escravidão, ela proíbe a pessoa de ter sonhos, projetos, amizades, família, de ter um trabalho digno onde ela possa dizer: esse sustento é meu. A vida de uma pessoa escrava, ela para. Quem vive na escravidão, infelizmente, ela para no tempo. Ela não vê o tempo passar. Porque nada pertence a ela, pastor Bruno. O que até a vida que ela diz ser dela, não é dela. E tendo que em pleno século XXI, o século que nós vivemos hoje, aponta para que o mundo, a humanidade, existem pessoas que vivem nessas condições de escravidão. E só aqui no Brasil, segundo dados de uma organização de direitos humanos, com sede na Austrália, chamada Walk Free, ela diz que só no Brasil, ela levantou essa pesquisa, só no nosso país, 25 milhões de pessoas vivem, já como eu lei, nessa condição de escravidão. Um trabalho forçado, um trabalho escravo. Isso é um dado alarmante, sim ou não? E o texto que nós acabamos de ler, ele vai falar a respeito de um casal, de uma escrava. E quem era esse casal? O nome do homem era Abrão, da sua esposa Sarai e da escrava Agar. O nome Abrão significa pai exaltado. No capítulo 17 de Gênesis, Deus vai mudar o nome de Abrão, de pai exaltado, para Abraão, que significa pai de multidões. Sarai, princesa. E Agar, aquele que vive em fuga. Eu achei interessante esses dados, pastor. Porque o texto vai mostrar um imbróglio envolvendo essas três pessoas. Abraão, no capítulo 12, era separado por Deus. Deus faz uma promessa a esse homem, dizendo para ele: sai da tua terra, da tua parentela, do meio. E eu falei que tinha uma grande nação. E ele obedece. E ele peregrina. O texto vai dizer que ele era de 75 anos quando Deus chama ele para essa missão. E a cabo de 10 anos peregrinando por Canaã, nós vamos chegar nesse texto. Abraão, ele passa pelo Egito. E o Egito, até então, era o lugar mais próspero da terra. Havia fome no mundo. E Abraão entra próspero, sai muito mais próspero. Porque Deus disse: aonde tu colocar a planta dos teus pés, tu serás uma bênção. Oh, glória! Ele disse mais: aquele que te abençoar, eu vou abençoar. Mas quem te amaldiçoar, não tenha dúvida que eu também vou, aleluia, amaldiçoar. Ei, cadê forte? Abraão sai rico. Só que o interessante é que na saída, Sarai vai querer adquirir uma escrava de nacionalidade egípcia. Isso me chamou a atenção, porque o texto é muito claro. Mostra que Agar, aquele que foge, é uma escrava. Porém, a nacionalidade dela, Tiago, era egípcia. Isso me chamou a atenção porque 4.600 anos antes de Cristo, o Egito era a maior potência do mundo. Era a nação, pastor, mais preparada belicamente, o maior exército. Ninguém ousava se levantar em guerra contra o Egito. Era a nação que tinha a maior estrutura, poderosa na agricultura, na ciência, na medicina, na filosofia, pastor, na religião. Os egípcios eram dotados de todo o conhecimento. Entenda isso, você vai entender o que eu estou pregando. E é interessante que nessa época
região da Mesopotâmia. E no meio do povo existe um grande homem, um homem muito sábio, legislador. Seu nome, Hammurabi. Este homem vai ter a inteligência e a sabedoria, não sei se divina, mas ele consegue escrever os primeiros códigos de leis do mundo. 282 leis no total. E ele vai colocar sobre uma pedra de 2,25 metros de altura por uns 60 de diâmetro. Bem alto. E nesta pedra, segundo esta coluna, é escrita as 282 leis. Cada uma falando de um assunto: propriedades, agricultura, bens, leis, criminal, civil e lei do escravo. Tudo estava escrito lá. A lei do escravo ela está em 3 parágrafos e um único inciso. Glória! Isso é forte que eu vou falar. Daí que eu fui descobrir por que Agar se tornou escravo. E poucas pessoas sabem dessa informação, mas eu preciso te falar. Caso você escute alguém pregar diferente, você vai saber a verdadeira versão. O Museu de Louvre está lá essa pedra. E as leis. E todas as civilizações do mundo eram regidas por essas leis. Muito mais antiga até que as leis de Moisés. Vocês sabiam disso? 4.000 anos antes de Moisés. E a lei, segundo coloca Hammurabi, vai dizer no parágrafo 1: o homem bem sucedido, com bens, quando morria, seus bens eram para pagar as suas dívidas. Parágrafo 2: não tem dinheiro para pagar as dívidas, morreu, a moeda de troca era os seus filhos. Olha como o negócio começa a mudar. O homem bem sucedido morria, os bens eram para pagar as dívidas. O ponto 2: morria, não tinha dinheiro, eram os filhos. E o terceiro ponto, terceiro parágrafo: não tem esposa, não tem dinheiro, não tem filhos, quem era a moeda de troca para pagar a dívida era a esposa. E daí eu entendi por que Agar se tornou escravo. Agar era uma dondoca, irmão. Uma mulher inteligente, culta, sabia ler, sabia escrever, sabia a matemática, conhecia de astrologia. Todo egípcio, desde pequeno, conhecia dessas coisas. Ela, por ser mulher, não poderia ser diferente. E Sarai não conhecia da leitura. E quando ela vê a escrava egípcia na primeira prateleira, a mais cara de todos os escravos, ela diz para Abraão: eu quero essa aqui. Abraão: mulher, mas nós já tem escravo lá, nós tem servos. E ela disse: é essa aqui que eu quero. Tu não está entendendo, Abraão. Essa aqui vai ficar no meu seio, do meu lado, aleluia. Eu quero ela porque ela tem coisas que me interessam. Você está entendendo o negócio? Que tem gente que se aproxima de ti por algum interesse, nunca pelo coração bom. Sarai pediu para ser escravo? Sim ou não? Não. Não. Ela se tornou por causa de um código de lei. Então Abraão compra para satisfazer a vontade da esposa. Eita Deus. E nesse período são 10 anos peregrinando por Canaã. O texto começa dizendo que Agar era estéril. Deus havia feito uma promessa para Abraão, sim ou não? Que ele seria pai de multidões. Mas para isso a esposa dele tinha que gerar. Mas ela não gerava, ela era estéril. Então, ao cabo de anos, cabo de 10 anos, ela vai fazer uma proposta indecente para o seu marido. A minha esposa falou da mulher sábia, que edifica o seu lar, e a tola destrói com as suas próprias mãos. E eu te pergunto: Sarai foi sábia ou foi tola? Porque existem pessoas que Deus fez promessas e você está querendo dar um empurrãozinho para a promessa chegar logo. Meu Deus. Tem gente que está querendo pular
acha que está perdido é Deus. Sim ou não? Glória a Deus. Entende esse negócio aqui, meu irmão? Sarai entendeu que ela não era a pessoa escolhida para gerar um filho da promessa. Mas entenda que às vezes a promessa pode não estar sobre você, mas está sobre a tua casa. E se está na tua casa, tu é participante. Aleluia! Não importa se é para ti, se é para o teu marido, mas se tu está no balaio, tu está fazendo parte do negócio. Calma o teu coração. Se Deus prometeu, Ele vai Cumprir. não é moleque. Eu não é bipolar que nem o que eu não me lembro que eu falei isso para ti, pastor. Deus não. Sarai vai chamar Abraão. O texto é muito claro. Sarai não gerava filhos e ela tinha uma serva. Agarra comigo, jovem. E nesse momento ela vai chamar Abraão. Olha o que ela vai dizer no versículo 2. Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Quem era que impedia ela de gerar? Quem era a igreja? Quem impedia Agar de gerar? Era Abraão que dava anticoncepcional para ela? Quem era? Deus. E tem gente que Deus já disse não, está insistindo no negócio, pastor. Deus fala de três maneiras na resposta que Ele quer dar para mim e para você. Sim, espera mais um pouco e não. Mas a gente muitas das vezes não queremos aceitar o não de Deus. E a gente insiste. E quando a gente insiste, a gente mete os pés pelas próprias mãos e acontece tudo errado. Verdade. Ela sabia que era Deus que impedia. Mas não que ela não fosse gerar, porque ainda não era chegado o tempo. Deus veio falar conosco a respeito de tempo, meu irmão. Porque o tempo está atrelado à obediência. E quando eu obedeço, vai gerar o que a igreja pensa. É necessário eu e você obedecermos. Verdade. Aquilo que a palavra manda, aquilo que a palavra ensina. Porque a palavra ela é muito clara. Deus não trabalha com sentimentalismo, com emocionalismo. Deus não dá um pirulito para um filho mimado. Não. Para com isso. Deus ele é direto. Às vezes tu está orando e nada responde. Sim ou não? O céu está pronto, tu diz, Deus não está me ouvindo. Aí é que tu te engana. Deus está trabalhando a teu favor e tu não está nem ligado. Aleluia! Porque quem tem vida de oração sabe que Deus está trabalhando. Mas aquele que ora uma vez ou outra e ora assim, Deus, perdoa o meu processo, Deus abençoa o diabo, está doido, está orando tudo errado, pastor. Deus tranca minhas boas obras. Não tem gente assim que não sabe nem o que está orando mais? Complicado. E daí diz que quando ora o céu se abre. Meu Deus. Imagina, não? O grande problema aqui de Abraão, sabe qual foi, igreja? Dar ouvidos para Sarai. E eu me questionei, como pode isso? Deus falava com ele, irmã, tete a tete. Deus disse a Abraão, aonde tu for, eu vou te abençoar. Abraão, tu vai ser pai de nações. Mas Senhor, eu imagino isso. Eu tenho 75 anos, Deus disse, o teu tempo não é o mesmo meu, Abraão. Aleluia. Abraão, tu pode ter 100 anos, eu faço ficar tudo novo, Abraão. Abraão, tu pode até morrer, se eu quiser te ressuscito e faço uma multidão sair de ti, Abraão. Verdade. Glória. Mas ele deu ouvido para Sarai. E esse é o grande problema de muito homem que dá ouvido para sua esposa tola. Tu sabe que ela é tola, meu irmão? Tu sabe que ela fala pelos cotovelos. Tu sabe que ela é estressada. A mulher já é estressada desde a nascença. Outro dia eu escutei uma piada. Vou quebrar o gelo aqui. Dois homens conversando. Sabe por que a mulher veio ao mundo? Veio ao... Não, mas...
ciclo menstrual, já estou de idade avançada, mas ela, por ser jovem, Abraão, com certeza ela vai gerar. E ela gerando o filho é meu. Lembra da escrava? Tem direito a alguma coisa? Até aqui, Agar, ela era obediente à sua senhora. Até aqui, Agar obedecia, fazia tudo que Sarai mandava. Sarai está obedecendo, escova o meu cabelo, e ela escovava. Arruma essas roupas, bota no varal, faz aquele feijão, limpa a casa, imagina, com essas coisas domésticas. E Agar obedecia, mas eu acredito que Agar, por ter sido dondoca, tinha quem fizesse para ela. Olha como o negócio muda, né? Antes patroa, agora serva. Então pinta essa proposta. E tem gente que está trocando promessa por proposta, meu Deus. Sim ou não? Tem gente que está trocando a proposta, a melhor dizendo, a promessa de Deus por proposta do mundo, proposta do teatro. E ele disse, é uma boa ideia, mas ele vai dizer que não. E o texto diz que ele entra em Agar. Ele ouviu a voz da sua mulher e entra em Agar. E aí começa o mesmo teu problema. Porque às vezes nós achamos que um conselho de uma pessoa que vive do nosso lado integralmente, mas que não tem o mesmo Espírito Santo que habita na tua vida, aleluia, aí tu acha que é de Deus e na hora não é, meu irmão. Alguém tem que ter luz dentro de casa. Se o casal não está na mesma fiação, um dos dois está. Só que ele se deixou ouvir a voz. E aí o texto vai dizer que com o passar do tempo, Agar vai o quê? Engravidar. Aí o negócio mudou, Daniel. Porque Agar agora não queria mais ser serva, queria ser agora patroa. Aleluia. Eita Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que você tem que ter cuidado com quem entra na tua casa. Cuidado com essas vizinhas, com as coisas. Ah, pastor, mas é a minha amiga, tem uma escola. Cuidado com isso, meu irmão. Sabe que nós desde a escola ela não tinha inveja de ti. Porque os meninos tudo gostavam de ti, dela era feiosa, ninguém queria ela. Mas veio a medicina, arrumou aqui, arrumou ali, ela pensa que é mais bonita. Aí tu bota ela dentro da tua casa e tu pensa que ela é tua amiga. E aí ela fica excitando a tua raiva. Olha, ele chegou, morre. Eu no teu lugar largo ele, mano. Não, eu não aguentava. Se eu fosse tu, largava. E aí tu começa a dar ouvido para ele, começa a dar ouvido, começa a brigar com o varão. Tu já sabia que ele era da birita, do pagode. Sabe o que diz em 1 Coríntios capítulo 7? Que a mulher sábia que tem um esposo ímpio santifica o marido. Está faltando essa sabedoria para as mulheres das igrejas. Aí vai na porta, aí tu lá, aí ela pegou teu marido. E tu vai ficar chupando dele. Ele vai levar ela para Salinas, onde ele nunca te levou. Vai pegar o celular, vai bater uma foto, é ele, assim, de rosto colado. Hashtag um novo amor. E eu te digo, chupa essa manga. Cuidado com quem entra na tua casa. Não conta os teus relacionamentos para ninguém. Verdade. Quer falar de relacionamento? Está apertado. Fala com ele. Verdade. É como a minha esposa falou. Há um preço a se pagar. Deveria ter pensado antes de se relacionar. Mas agora não dá mais. Agora é pagar o preço. É orar, jejuar e acabou. Se tem propósito, se tem projeto, Deus muda, não muda? Olha eu aqui. Falou muito comigo.
consequências, sim ou não? Verdade. A gente faz tudo errado. A Bíblia mostra como é para fazer, a gente faz errado. Mas na hora que a gente viu a consequência, ai, Senhor, me ajuda. Aí quer fazer campanha do lençol, do lenço branco, campanha do Vale do Sal, do Corredor do Milagre. Tem gente que faz até o jejum de Daniel, 21 dias sem comer, só água e pão. É bom que faz dieta, né, se tiver gordo. Não adianta, não adianta prece nem Ave Maria. Gálatas 4 diz: tudo que o homem plantar, ceifará. Bíblia, é Bíblia, acabou. Mas ela chama de atenção. Começa a discutir, tu achou bom, né, não? Quando eu botei ela no teu peito, no teu regaço, né? Agora eu estou aqui desprezado aos olhos dela. Faz alguma coisa agora. Eu não aceito mais isso. Que ponto chegou? Um casal de idoso, à beira da separação. Um tempo desse, minha mãe queria largar meu pai. Mas não pode cair de traição, porque meu pai é xarope, é muito churrasco. E o momento estava aguentando mais as tolices dele. Meu pai tem 93 anos. Daqui a pouco, novembro, faz 94, e nós vamos lá comer esse bolo, lá no Providência, né, pastor? Vamos lá, em nome de Jesus. Sabe qual foi a resposta dele, igreja? Ele disse assim: olha, a serva é tua, tu que deu a ideia, faz com ela o que tu quiser. Não é assim? A gente dá a costa. Te vira, foi tu que teve a ideia. Mas ele sabia que não era certo, mas mesmo assim aceitou. E é essa sabedoria também que está faltando para muito varão dentro de casa. Ele sabe que às vezes a proposta da esposa não vai dar certo, é errada, mas ele vai na onda para ter o prazer de jogar na cara da mulher. E tem que chegar e conversar: não, vamos fazer assim. Se não der certo, eu faço, vamos fazer do seu jeito. Verdade. Tem que ter essa sintonia, irmão, uma só carne. Porque se não tiver essa sintonia, qual a razão de viver junto? Quando recebe aqui é o meu dinheiro. Né? Quando eu chegava em casa, eu pegava o dinheiro e ia para o espelho. Olha, está vendo esse dinheiro aqui? Já notou, esse aí é o teu, esse aqui é o meu. Eu mostrava o reflexo do dinheiro no espelho e dizia que era o dinheiro dela. Ela pegava o reflexo. Não existe isso. Uma só carne. Faz com ela o que tu quiser. Era só o que ela queria ouvir. E quando ela escuta aquilo, o texto vai dizer que ela afligiu, agrediu, humilhou, até bateu naquela serva puxuda. E não foi pouco. Eu imagino ela passando, ela derrubava algo junto. Se ela não quisesse, ela apanhava. E o texto vai dizer que ela foi tão afligida, irmão, que ela não aguenta ir. O que significa o nome dela? Aquela que foge. Está entendendo o negócio? Deus quer falar conosco hoje. Quanto tempo tem gente que está fugindo das coisas de Deus? Tem gente que está fugindo daquilo que Deus separou para ela. Aleluia. Tem gente que está evitando ter esse encontro com Deus, de desenvolver um relacionamento com Ele genuíno e verdadeiro, que vai trazer intimidade. Tem gente que está fugindo. Tem gente que já se desviou e diz: eu já fui crente um dia, mas está fugindo do Senhor. Até quando, irmão? Até quando, irmão? Você vai estar nessa fuga igual cão e gato? Será que você não entende que com as coisas de Deus não se pode brincar? Se Ele te escolheu, é por
vento, não tem ar. Você vai secando por dentro. Tudo que tem água em ti vai secando. E ela já estava desfalecendo, porque estava fugindo. Mas olha que coisa maravilhosa que Deus tem para mim e para ti nessa noite. Você pode estar fugindo para onde você quiser, nos bares da vida, aleluia, nas casas de massagens, nas casas de apostas, nas redes sociais. Você pode estar fugindo aonde tu quiser, mas Deus ainda manda um anjo ao teu encontro. Glória a Deus. Manda um anjo ao teu encontro, irmão. Glória a Deus. O texto diz que o anjo do Senhor achou ela junto dessa fonte. E olha que interessante. A palavra anjo do Senhor está com A maiúsculo. Isso me chamou a atenção. Isso é uma teofania, que quer dizer Deus personificado na pessoa de um anjo. Vai haver momentos que Deus vai dizer: eu mesmo vou falar contigo. Aleluia. Glória a Deus. Vou repetir isso aqui que tu não entendeu. Vai ter situações na tua vida, Danilo, que Deus vai dizer: Danilo, tu está orando, pois chegou a hora do nosso encontro, chegou a hora da nossa conversa, desse particular que está sendo adiado, não é de hoje. A fuga é longa, mas eu te alcanço. Hoje é o dia da conversa. Hoje é o dia de lavar os pratos, de lavar a roupa suja. O anjo do Senhor encontra ela, o próprio Deus. E olha que interessante. O anjo vai perguntar para ela, Agar, versículo 8, de onde tu vem e para onde tu vais? Quem está fugindo sabe de onde vem, não sabe, irmão? Mas sabe para onde vai? Sabe, pastor? Sabe porque você está errante, você está fugindo. Você só quer saber de fugir para o mais longe possível. Às vezes tu está com um problema tão difícil de resolver e tu diz: se eu pudesse eu sumia, sim ou não? Se eu pudesse eu nunca mais voltava, eu ia para um lugar distante onde ninguém me conhece. Mas não adianta, onde tu for, o anjo do Senhor vai te encontrar, aleluia. O anjo do Senhor vai te rever, vai dizer para ti: ei, de onde tu está vindo? Ei, para onde tu pensa que tu vai? O teu lugar não é para aí não, eu te conheço, para de estar errante. Para onde tu vais, Agar? Porque quem foge não sabe para onde vai. Aí olha que ela vai dizer: eu estou fugindo da face de Sarai, a minha senhora. Eu imagino ela contar, o texto não diz, mas ela deve ter contado. Ela me maltrata, ela me humilha, não respeita nem o meu estado de gravidez. Eu não volto mais para lá. Quem sabe você não está assim, que alguém te humilhou na tua casa? Um ente, um parente, um cônjuge, não sei. Alguém que você gosta ou gostava e ela te decepcionou e agora tu está fugindo dela. Tu não quer papo com ela. E tu diz: essa eu não perdoo, esse aqui eu não perdoo. E tu sabia que a tua bênção está travada por causa de perdão? Tem gente nessa noite que só está sendo alcançado pela graça, aleluia, porque não libera perdão. Jesus disse que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Sabe qual está isso? 490 vezes. Mas não é a quantidade, é a excelência do perdão. Porque se tu perdoa verdadeiramente, isso não vai te doer mais. Tu não vai esquecer que tu não é doido e tu não sofre de amnésia. Mas esse problema você nunca mais vai se sentir magoado. É como uma cicatriz. Enquanto a ferida está aberta, ela dói. Depois que fecha, não dói mais. Você diz: rapaz, isso aqui eu perdi muito sangue. Isso aqui fez eu sofrer demais. Mas hoje, ó, está sarado, não sinto nada. Entenda que o perdão faz melhor para você, não é para quem tu perdoa. Porque Deus disse: se tu perdoares, aleluia, eu também te perdoarei. Mas
tu não perdoar, Deus não vai te perdoar, meu irmão. E tem pessoas que estão vivendo dessa maneira, na casa, mas não está no pai. Agar se lamenta com o próprio Deus. Sabe o que Deus vai dizer para ela? Deus não disse: eu te entendo, minha filha. Eu te entendo. Eu vou te colocar num spa, né? Num hotel 5 estrelas, por resort, né? Vou te levar para lá, tu está estressada demais, filho. Eu vou te levar para o Jardim do Éden. Tirei Adão, guardei para ti, para tu passar lá esses dias de estresse. É para ti. É assim que Deus faz? Quando Deus quer tratar, Ele leva para onde, igreja? Para o deserto, igreja. Sabe por quê? Porque o deserto é escola. Né? Tu decide o tempo que tu vai ficar no deserto. Se tu permanecer lá, tu morre. Mas se tu decidir voltar, aleluia, tu vive. O Senhor Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele. Levou ele para onde? Para ser tentado pelo diabo. E por que o irmão não quer passar por prova? Se o próprio Filho de Deus passou no deserto. Israel foi liberta do Egito. Deus levou para onde antes de chegar em Canaã? Para o deserto. E foi 40 anos, sim ou não? Deus leva eu e você no deserto. Ele permite eu e você chegarmos no nosso limite, para justamente vir ao nosso encontro e mostrar que eu e você, sem eles, não damos nem um passo. E sabe o que ele disse? Agar, volta para tua senhora agora. E eu te pergunto, sem ser hipócrita, você voltaria para aquele que te magoou? Para aquele que falou mal de você, que falou calúnias, que te envenenou contra a tua liderança, que colocou o teu chamado à prova, que colocou a tua vida pessoal em xeque, que tentou de tudo te caluniar e difamar para várias pessoas? Você voltaria para perdoar essa pessoa e pedir perdão também? Quantos aqui fariam isso? Irmão, o relacionamento com Deus é muito mais profundo do que eu pular, rolar, falar em línguas, revelar para o irmão aqui, revelar aqui, ficar disparando tiro dentro da igreja. Isso é só emoção, meu irmão. Relacionamento com Deus é intimidade, é palavra, é Deus falando no teu coração, meu irmão. É tu te humilhando, chorando, se aquebrantando, entendendo que a vontade dele tem que prevalecer, não é a tua. Se fosse a minha vitória, fácil demais, eu te estava aqui. Não! Verdade. Volta, cara. E o texto diz que ela volta. Mas antes dela voltar, o próprio Deus faz promessas. Porque sempre existe vantagens quando você volta, sabia? Deus nunca te despede de mão vazia, meu irmão. Ele diz para ela: volta, cara, porque eu multiplicarei de sobremaneira a tua semente. Esse menino que está no teu ventre, eu vou multiplicar ele, aleluia. Dele também, Agar, vai sair uma grande nação, Agar. Tu está pensando que tu está abandonada, Agar, que tu é cachorro sem dono? Não, Agar, eu tenho cuidado, eu tenho visto, só que tu não entende, Agar. E quando tu não sair da tua soberba, da tua vaidade, desse orgulho besta, não tem como eu te abençoar. Ele diz: a semente do teu filho, a descendência será como a areia do mar, será numerosa. E vai dizer para ela também: sabe qual vai ser o nome dele? Ismael. Sabe o que significa Ismael? Deus ouve. Talvez tu esteja nesse problema, orando, fazendo campanha, clamando e achando que Deus não está ouvindo, mas eu quero te dizer nessa noite: Deus está ouvindo essa oração. Glória a Deus. Aleluia. Deus Glória está a Deus. com seus ouvidos atentos. Ele não está com seus ouvidos inflamados para que ele não escute a tua oração. Oh, glória. Deus está
Glória a Deus. Puxa do teu peito que está te maltratando, tirando teu sono, ó glória. Verdade. A promessa é rica. Ele vai ser um homem bravo. Todos serão contra ele e ele contra todos. Olha Deus falando o quanto que Ismael seria poderoso. Sabe quem Ismael era? O pai dos árabes. O povo árabe saiu de Ismael, aleluia. E os árabes em todos os quatro cantos do mundo tem árabe, Tiago. Tem árabe de nascença e árabe que decidiu adotar a vida, a religião, a cultura, aceitar os costumes. Ismael perpetuou. E Agar vai dizer assim: Senhor, ela foi a primeira mulher a dar um nome para Deus. Você sabia disso? Nem Eva deu nome, mas ela deu um nome para Deus Todo-Poderoso. Ela disse: agora sim, eu sei que tu é o Deus da vista, porque tudo vê. Põe isso no teu coração. Deus é o Deus da vista, tudo Ele vê. Ele está vendo a minha e a tua vida, Ele está vendo nossa posição diante dEle, Ele está vendo se nós estamos realmente fazendo o que agrada a Ele, o que não agrada. Ele está vendo se nossa busca por Ele é material ou espiritual. Verdade. E ela volta. E aqui eu termino. Talvez ela tenha questionado, mas ela vai me bater quando eu fugir. Pode até ser que ela te bata, porque você vai mandar essa atitude de ter fugido. Mas entenda que a correção não é para te matar, é para você crescer, é para você melhorar, é para você estar na posição com Deus. Existem coisas que você fez que não vai dar para mudar mais. Porém, se você voltar para o Senhor, Ele te ajuda a suportar o processo. Aleluia. Ele te ajuda a andar de cabeça erguida e nunca mais olhar para trás. Deus da vista que tudo vê. E quando ela chega, a Bíblia vai dizer que depois de dias ela vai dar a luz.